Bem-vindos a mais uma aula online, dessa vez com a disciplina de Filosofia. Na aula passada, vocês ficaram de montar um joguinho lá do nosso material de apoio. Será que todos conseguiram? Será que conseguiram brincar com o joguinho, com o dado? Espero que tenham visto o quanto pensar é importante. Vimos também em aulas passadas que, por meio dos sentidos, lembram? A gente conseguia perceber o mundo à nossa volta. E por meio da relação que se fazia no pensamento com as coisas que a gente sentia, a gente tinha o conhecimento. Lembram disso? Lembre da pedrinha de gelo que a tia colocou no braço e que mesmo se ela não estivesse vendo, ela sentiria? Ia sentir aquilo derretendo, gelado e ao mesmo tempo molhando, não é isso? Então, mesmo que estivesse de olho fechado, eu iria fazer a relação, Eu iria relacionar uma coisa com a outra. Sobre aquilo que derrete, aquilo que é gelado e que molha, automaticamente eu iria descobrir que eu estava falando de uma pedrinha de gelo. Então, o nosso assunto hoje é sobre isso. Pensar para entender. Muitas vezes olhamos uma coisa assim de imediato e não entendemos. Então paramos, colocamos a cabecinha no lugar e pensamos. Aí é quando vem o entendimento, quando a gente consegue entender determinada coisa. Então o nosso livro, ele diz o seguinte, aí na página 7 do livrinho de vocês, pensar para entender. Seus pensamentos podem ajudar você em diversas situações. Afinal, existem diferentes maneiras de pensar. Uma delas é pensar para entender o mundo à sua volta. Quando você pensa sobre aquilo que percebe, sua mente vai organizando essas informações. Então você começa a entender como as coisas são e por que elas são desse jeito, como aconteceu com o gelo. Só depois que eu senti e parei para pensar foi que minha mente fez a descoberta e eu pude perceber e conhecer que aquilo era algo que eu já conhecia, o gelo, certo? Então é dessa forma que a gente coloca nossa cabecinha para pensar. E hoje a nossa aula ela tá bastante desafiadora. Olha só. Aí na página 8 do livro de vocês, ele traz um texto, página 8 e página 9, ele traz um texto e ele diz o seguinte: você se sentiria confuso em um lugar onde tudo fosse ao contrário do que você conhece? Os versos do poema a seguir falam de um lugar assim. Vamos ouvir o poema? Olha só. Ficção científica. Depois de uma viagem pelo espaço sideral, o astronauta chegou ao seu destino final. Um planeta diferente, cujo em cima estava embaixo e o atrás ficava na frente. Um planeta tão estranho que a sujeira era limpa e a água tomava banho. Um planeta mesmo louco, onde o mundo era nada e o tudo era muito pouco. Um planeta dos mais raros. O seu ouro era de graça e o lixo custava caro. O astronauta não gostou e foi-se embora. Quando pensou estar muito longe, viu-se outra vez chegando. Num planeta onde, aliás, o embaixo ficava em cima e a frente ficava por trás. Então, olha só. Esse texto aí é de José Paz, certo? E ele está no livro aí, É Isso Ali, da edição de São Paulo, certo? Salamandra de 2010. Então, olha só. Viram aí a contrariedade desse texto?
O lixo era uma coisa limpa. Imagine você chegando para jogar um resto de comida ou qualquer outra coisa no lixo e chegando lá vendo o lixo todo organizado, tudo muito limpinho, as garrafas que estariam ali no lixo todas lavadinhas, todas bonitinhas, os papéis todos bem direitinho, tudo organizado. Você se sentiria até confuso, né, de colocar aquilo ali. Será que realmente isso é o lixo? Tá tudo tão limpo, tá tudo tão organizado? Então vem a nossa dúvida. Então, esse texto, ele traz sobre isso. E como você se sentiria num local assim? Então, olha só. A gente viu que onde tem o balãozinho é pra gente pensar e comentar, certo? Mas a gente não tá podendo comentar agora, visto que não estamos nos encontrando com os nossos amiguinhos, né? Nem na sala de aula com a tia agora. Então, vocês irão escrever isso aqui no caderno, tá certo? Lembrando, cabeçalho, bem bonitinho, faz todo o cabeçalho, o nome da escola, a data e o nome do aluno. Depois, por uma linha, atividade de filosofia e coloca o primeiro quesito, certo? Aí o primeiro quesito você pode colocar: você imagina porque o astronauta do poema não gostou do planeta que ele visitou? Então esse seria o primeiro quesito. Segundo quesito: você teria gostado desse planeta? Por quê? Terceiro quesito: você se sentiria confuso nesse planeta? Por quê? E o último: como é se sentir confuso? Por quê? Então aí você vai dar a sua opinião e quando voltarmos a gente vai poder debater esse assunto em sala de aula, tá certo? Então essa será a nossa tarefinha de hoje de filosofia no caderno, certo? Você vai retirar daqui todas essas perguntinhas, escrever no caderno, primeiro quesito, segundo quesito, terceiro quesito e o quarto quesito, vai responder e deixa lá respondidinho, tá certo assim? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Sua opinião sobre esse texto aí, tá certo? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula de filosofia. Beijão para vocês.